Fala galera, ligado aqui no Catimba Podcast, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, como é de praxe aqui no Catimba, para falar de um tema muito importante, socialmente importante e importante também dentro das quatro linhas. Hoje vamos falar de futebol feminino, as perspectivas para o esporte nos próximos anos. Vamos falar um pouco do passado do futebol feminino também, todo o preconceito que ainda envolve, infelizmente, essa modalidade. E para debater esse tema comigo, quem está sempre por aqui e vai me ajudar mais uma vez é meu companheiro de bancada virtual, Anwar Sayed. Boa noite, Anwar. Obrigado por estar aqui com a gente de novo. Vamos para mais um tema importante. Espero que a gente consiga destrinchar tudo que merece ser destrinchado dessa modalidade do futebol feminino. Bem-vindo. Fala, Lucas, um prazer estar aqui. Vamos falar bastante aí sobre nossas perspectivas, né, para o futuro do futebol feminino no Brasil, para o desenvolvimento da modalidade. E para abordar esse assunto com mais propriedade, a gente tem aqui a Lindsay Camila, que é treinadora do Atlético Mineiro, recentemente passou pela Ferroviária, onde ela se tornou a primeira treinadora a conquistar a Copa Libertadores. Lindsay, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, Anuar, obrigado, Lucas. Na verdade, a gente que agradece, né, por falar de futebol feminino. Acredito que é uma modalidade que está crescendo, que está melhorando dia a dia, e quando a gente ouve falar do feminino é sempre uma alegria poder estar presente. E quem está com a gente também, Ana Lu Tomé, corintiana. Eu acho que quem está acompanhando em vídeo já deve ter percebido esse pequeno detalhe. Associada da torcida organizada do Corinthians, a maior torcida do Timão, a Gaviões da Fiel. É também conselheira do triênio do Corinthians entre os anos de 2021 e 2023 e fundadora do movimento Toda Poderosa Corintiana. Ana Lu, não vou explicar o que é o movimento, vou deixar isso para você contar para a gente. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender. E vamos juntos aí falar sobre esse assunto tão importante, futebol feminino. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar bastante de futebol feminino. Eu, como torcedora, né, posso falar do futebol feminino e de como é aí a nossa luta com mulher para torcer para o nosso esporte do coração, que é o futebol. E a gente batalhou muito para chegar onde nós chegamos agora. Legal, legal. Eu queria começar puxando uma pergunta para as duas, já entrando com os dois pés na porta no assunto, as duas que já têm uma vivência de alguns anos no futebol. Eu queria saber o que vocês veem de desenvolvimento nos últimos anos, o quanto o futebol feminino tem caminhado para a sua profissionalização, para a sua popularidade, começando pela Lindsay. O que você vê de mudança dos últimos anos para agora? Eu vejo profissionalização do profissional, né, no sentido de quem comanda, né, dos treinadores, preparadores físicos, preparadores de goleiro, e tornar as atletas profissionais, porque quando eu jogava, as meninas trabalhavam e jogavam, alguns times ainda, as meninas, graças a Deus na primeira divisão isso não existe mais, mas quando a gente pensa aí numa A2, né, até agora surgindo a A3, as meninas ter que trabalhar e jogar é difícil, a gente sabe o quanto é difícil para quem estuda e trabalha, imagina para quem joga em alto nível e trabalha, né? Então, precisa do corpo, né? Precisa estar descansado, precisa mentalmente pensar apenas no jogo. Essa parte monetária, né, que traz a profissionalização, de 3, 4 anos para cá mudou muito, e isso vai ajudar a desenvolver o futebol feminino, porque isso vai proporcionar me perdoe, entra uma ligação aqui. Eu estou falando do celular e não do computador. Relaxa. E é isso, proporcionar um futebol melhor, proporcionar para o público, né, que queira conhecer, saber mais do futebol feminino, poder estar vendo algo mais profissional. Porque assim, hoje, quando a gente pensa no masculino,
e a gente fala em Premier League, em Champions League, a gente vê um futebol mais bonito. Agora, quando a gente pensa em Série B, é só torcedor mesmo que vai assistir, jornalista, né? Então, assim, o feminino tem que ter esse atrativo, tem que ter essa melhora, e a profissionalização, ela vai trazer tudo isso. Ana Lu? Olha, eu sempre gosto de lembrar que nós ficamos 42 anos proibidas de jogar futebol, né? De 1941, que foi o Getúlio Vargas, até 1983, até antes, né? Até antes então, era proibido. Boa, Ana Lu. Já era. Então, assim, para você ver o quanto nós, mulheres, estamos atrasadas no futebol aqui no Brasil, né? Enquanto todos os homens estavam jogando, desde os times de várzea e os campeonatos, as mulheres eram proibidas de jogar futebol. E mesmo assim, olha só, a gente está falando da década de 80, 1983 é quando foi realmente devidamente regulamentada. Então, 1983 é há pouco tempo atrás, aí sim que nós começamos a jogar futebol. E mesmo assim, nesse atraso que nós temos com os homens, mesmo assim, o maior jogador de futebol do Brasil é uma mulher, que é a Marta, que ganham mais bolas de ouro. Então, assim, você vê o quanto se perdeu, eu fico imaginando quantos talentos o Brasil não perdeu no futebol feminino por causa dessa proibição idiota, né? E o quanto a gente teve que correr. Então, de 1983 para cá, foi um avanço enorme, enorme, mas a gente ainda tem muito que lutar. Por quê? Por causa dessa proibição, os torcedores, todo mundo, a mídia, não estava acostumado com o futebol feminino. No Brasil, sempre foi, o futebol é um esporte masculino. Não se via a mulher jogar, porque nós éramos proibidas a jogar, né? Então, como é que a torcida vai começar a gostar de um esporte que eles nunca viram, né? Então, você ouve muito até hoje, o futebol feminino é chato, né? Coisas assim que a gente tem que ouvir e batalhar, mas eu acho que a gente já é muito vitoriosa, né? Mostra a força da mulher mesmo, porque de 83 para cá, muita coisa aconteceu. Então, eu acho que é legal frisar isso, né? Desse atraso, né? Desse atraso que nós temos com o futebol masculino, né? Infelizmente. Pois é, completando o que a Ana Lu falou, quem acha futebol feminino chato é porque provavelmente nunca assistiu. Essa é a minha opinião de verdade. Bom, passando para você, Lindsay, agora uma pergunta. O Anuar muito bem apresentou campeã da Libertadores com a equipe da Ferroviária, aqui do interior de São Paulo. Você mesmo disse também que já jogou futebol. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, desde lá do começo, da paixão pelo futebol, que acho que a gente nasce com isso, né? Com a paixão pelo futebol, até você chegar onde você está hoje, treinadora da equipe profissional do Clube Atlético Mineiro. Eu comecei com os meus primos. Eu acho que eu só vou endossar algo que a Ana Lu falou. Ana Lu, o Brasil já era tricampeão e a gente ainda continuava a ser proibido. Eu nasci em 82, né? Eu tinha 1 ano, a gente não podia jogar futebol. Então eu fico me imaginando na década de 80, aliás, de 70, eu, uma apaixonada que sou, acredito que eu deveria ter, eu ia ser presa por causa disso, porque presa. Eu já briguei em colégio, briguei com o primo por causa do futebol. Então assim, além de tudo, eu sou uma apaixonada por futebol. E não modalidade, os dois, masculino e feminino, né? E eu cresci, Lucas, com os meus primos, né? Eu digo antigamente, porque eu sou de 82, como eu falei, né? A gente crescia junto aos primos, né? Férias, a gente ficava em 7, 8 na casa da minha avó. E meus primos, os meninos, eram a grande maioria. Então, o que a gente vai fazer? Jogar bola. E eu comecei nessa, né? Jogando com os meus primos. Depois eu fui para minha mãe, ela é aposentada hoje, ainda bem, mas era funcionária pública. Ela trabalhava no sistema de tratamento de água e esgoto de Campinas. E
E uma vez eu jogando bola lá, uma mulher que fazia parte do time feminino do clube, né, dos associados, né, desses funcionários, como se soubesse, né, em Campinas é Sanasa e o clube é o Grenasa, né, que é uma agremiação, enfim, me chamou para jogar. Então eu tinha acho que 12, 13 anos e as meninas tinham do 20, 25, então assim, eu comecei bem cedo, eu não tive base. Voltando, né, ao que a Ana Lu falou, nosso atual campeonato brasileiro tem apenas, no máximo, acredito que 5 anos. Então, assim, o formato de brasileiro atual não tem nem 10 anos de vida, né? Então, assim, é muito novo. E eu não passei pela base. Então, eu comecei a jogar muito cedo e depois eu coloquei na minha cabeça que era isso que eu queria para a minha vida. E quando criança, eu acabei morando com o meu pai. E na Inglaterra já tinha o futebol feminino. E eu já sabia jogos. Então, eu falei que para que eu pudesse ser profissional, eu tinha que sair do Brasil. E com 18 anos, eu acabei saindo do Brasil. Joguei em Portugal, joguei... Opa! Acho que a Lindsay teve um problema na internet aí. Caiu. A gente vai tentar retomar. Enquanto isso, Ana Lu, então, passando a bola para você, como eu disse que eu não iria apresentar, ia deixar você ter esse espaço para apresentar o movimento Todo Poderosa Corintiana, todo esse processo de criação, quando é que você decidiu pelo projeto, como foi e quais são os passos atuais desse projeto. Muito interessante que você apresente para a gente agora. Ah, legal. Bem, o movimento Toda Poderosa Corintiana, ela surgiu... Lindsay voltou. Opa! Boa. Pode completar, Lindsay, por favor. Você está ouvindo a gente, Lindsay? Continua. Dando uma travada. Quer que eu continue, então? Tá ouvindo a gente? Não, eu não queria atrapalhar, não. Não, você que estava falando aí, continua, para a gente não perder o fio da meada. Nossa, tá muito ruim. Enfim, eu fui para a Europa, me machuquei, eu joguei por lá, joguei na Espanha, joguei em Portugal, consegui me realizar profissionalmente como atleta, e com 26 anos eu me machuquei na França, e foi aí que eu acho que eu me tornei alguém melhor. Eu acho que eu sou melhor treinadora do que atleta fui, porque tive a sorte de jogar no Lyon, né, em grandes clubes, joguei na Espanha, como eu falei, em Portugal, mas como treinadora eu me vejo tão realizada como atleta. Me perdoe, Ana Lu. Bom, pode ir lá, Ana Lu, continuar então, contar um pouco para a gente desse movimento interessante, Toda Poderosa Corintiana. Então, o movimento ele surgiu em 2016 e, na verdade surgiu um pouquinho antes. Em 2015, eles criaram o Núcleo de Estudos do Corinthians. Era um grupo de estudos, historiadores, jornalistas corintianos, inclusive o Celso Unzelt e tudo, para apresentar no Teatro do Corinthians história, né, a história do Corinthians e vários temas. Então, teve sobre o racismo, sobre a democracia corintiana. E aí, no final de 2015, eu e mais 9 torcedoras fomos convidadas para apresentar em março de 2016 o Núcleo de Estudos do Corinthians Gênero Mulher, né? Então, era o NECO Mulher. E aí, de novembro até março, nós começamos a trabalhar atrás de informação sobre a mulher torcedora, sobre a jogadora e sobre a representatividade da mulher na diretoria e tudo mais. E aí a gente viu que, cara, apesar de nós sempre existirmos, né, no Corinthians, a nossa história nunca foi contada, documentada, né? A gente teve pessoas super importantes, inclusive a Elisa, que foi uma torcedora na época da democracia corintiana, uma senhora negra, doméstica,
ela foi um símbolo da torcida do Corinthians nessa época, só que não tem quase nada documentado. E a gente sentiu que faltava isso, faltava começarmos a documentar a história da mulher corintiana. Aí nós apresentamos o Neco Mulher e nós vimos assim, porque pelo Ibope, 53% da torcida do Corinthians são mulheres, tá? Então nós somos a grande maioria entre os torcedores do Corinthians. Quando a gente apresentou o Neco em 2016, nós éramos 51%. O ano passado saiu no site do Corinthians, do clube, um novo Ibope, que agora são 53%. Então, aí você vê, nós somos a maioria, só que a nossa história não é contada, né? Nós não estamos em lugar nenhum, e nem na arquibancada, porque é tudo muito mais difícil para a mulher. E aí foi em março de 2016 que nós tivemos a ideia de montar um movimento, Toda Poderosa Corintiana, para poder ter um canal para nós, torcedoras, trocarmos figurinhas, uma ajudar a outra, falar um pouco sobre preconceito, conhecer um pouco a história de cada torcedora. E de lá para cá, o movimento aumentou demais essa representatividade, porque o movimento Toda Poderosa Corintiana não é só seguido por corintianas, é seguido por outras torcedoras de outros clubes. Outros clubes começaram a fazer movimentos assim, né, para se unir. E nós, do movimento, por exemplo, em 2017, nós brigamos com a Nike, né, porque tinha a terceira camisa do Corinthians, que eles disseram que não iam fazer a versão feminina da camisa oficial, da camisa 3, porque a Nike respondeu pelo Twitter que não iria fazer a versão feminina, porque não tinha demanda, não vendia. E aí nós fizemos uma nota de repúdio sobre isso, né, falando dos 51%, né, que somos, e que a marca deveria respeitar a nossa história, né, e que tinha, qual era, da onde a Nike tinha tirado a ideia de que não ia se vender, então não vamos fabricar a versão feminina da camisa. E foi uma grande repercussão, várias mídias começaram a compartilhar esse manifesto do movimento, e dali um mês a Nike começou a produzir a camisa número 3, versão feminina. E hoje você vê que a Nike fez uma camisa número 3 com a hashtag Respeita as Minas, ou seja, há 4 anos atrás, ela nem queria fazer uma versão feminina da camisa. Hoje, ela faz uma camisa em homenagem às mulheres, às torcedoras, às jogadoras. Então, muito disso tem a responsabilidade do movimento Toda Poderosa Corintiana, né? Que a gente começou a brigar, e brigamos com a capa da revista Lance, porque, assim, a gente não vê só a torcedora corintiana ou a jogadora corintiana. A gente vê a objetificação da mulher dentro do futebol, né? O machismo, por exemplo, o ano passado, retrasado, que teve o problema do Robinho, que o Santos queria contratar. Nós nos unimos com as torcedoras do Santos, né, com a nota de repúdio sobre um absurdo. O André Sanches, que era presidente do Corinthians, uma vez ele voltou atrás, ele ia contratar um jogador do Nordeste, nem lembro o nome mais, e quando a gente puxou a ficha dele, ele estava respondendo o processo da Lei Maria da Penha. E nós fizemos um manifesto falando que nós, torcedoras, não iríamos aceitar um homem desse, um jogador desse no nosso clube. E o André Sanches voltou atrás. Então, você começa a perceber que, quando a gente une, quando falam, juntas somos mais fortes, né? Parece que é só uma frase, mas não. É a real, é a realidade mesmo. Quando a gente se une, as coisas acontecem, as coisas funcionam. Então, foi isso, por causa disso, que o movimento Toda Poderosa nasceu, para contar a história da torcedora e da jogadora e da diretora,
da conselheira corintiana, mas hoje em dia a representatividade do movimento saiu das 4 linhas aí da Arena Corinthians e está em outros campos e em outros clubes. Aí eu acho que é bem legal isso, né? Você saber que você, de repente, serve de exemplo para outras torcedoras, para novas gerações. É o que eu sempre falo, eu estou plantando agora, talvez eu não veja nada do que eu estou fazendo, mas eu estou plantando para o futuro, né? Daqui uns 50, 80 anos, alguém vai olhar para trás e vai falar, nossa, tinha uma Ana Lu Tomé, que ela lutou por isso há 80 anos atrás, que legal, né? Mas eu fui embora e não vi acontecer, mas pelo menos aí as próximas gerações vai ver acontecer. Esse jogador que você citou aí, Ana Lu, o jogador Juninho, pertencia ao esporte, inclusive uma triste coincidência, a contratação dele foi anunciada no dia 7/8, quando se comemorava naquela época, naquele ano, 12 anos da criação da Lei Maria da Penha. 2 dias depois o Corinthians voltou atrás e resolveu revogar aí a contratação dele. Verdade, e assim, o que eu sempre falo, o marketing, não só do Corinthians, dos outros clubes, eles adoram falar do Outubro Rosa, Lei Maria da Penha e tudo mais, só que isso daí é marketing, né? Você vê bem isso, é marketing, porque na real, é o que você falou, bem no dia do Lei Maria da Penha, falam que vão contratar um cara que agrediu a ex-mulher e está respondendo o processo da Lei Maria da Penha, ou seja, né? E é isso, e a gente não pode deixar acontecer, né? Esse tipo de coisa, e porque é um absurdo mesmo, é um absurdo. Foi bem na época e foi aí que a gente bateu, falou assim, cadê a campanha Lei Maria da Penha, respeito às minas, é o que a gente sempre fala do Corinthians, respeito às minas, mas muitas vezes é só jogada de marketing, não é só uma hashtag, né? Tem que ser no dia a dia, no comportamento e no trabalho, para realmente respeitar as minas. Agora, Lindsay, pensando em tudo isso que a Ana Lu está falando, eu fiquei com a curiosidade se nesse período que você teve na Europa, você viu um ambiente mais desenvolvido nesse sentido da participação da mulher no futebol e tudo mais. Como que foi essa sua experiência fora do país? Você acha que eles já estavam alguns passos à nossa frente ou era um cenário parecido com o que a gente tem aqui? Eu até tentei mudar de lugar aqui porque minha internet está horrível. Antes de mais nada, se cair novamente, me perdoem. Eu vou endossar o que a Ana Lu falou para falar sobre a Europa. Nós estamos atrasados 80 anos, né? Porque 80 anos atrás a gente foi proibida, né? Como a Ana Lu falou perfeitamente, 40 anos de futebol feminino proibido, nossos torneios, nossas seleções, nossa base. Então, sim, a Europa é mais evoluída quanto ao preconceito, vou dar um exemplo, a Corinne Diacre, que é a treinadora hoje, a atual treinadora da seleção francesa feminina, durante 3 temporadas ela treinou o time do Clermont Foot, que é um time da 2ª divisão que ficava lá entre 8º, 10º alguma coisa, e por 2 anos quase que subiu, ficou em 5º colocado e 4º, se eu não me engano, não conseguindo ter o acesso à 1ª divisão, mas que fez um trabalho numa segunda. Imagina hoje a gente tem uma treinadora na 2ª divisão brasileira masculina, é algo que a gente não pensa, é algo impensável. E na França já é possível. Na França já acontece, né? A Corinne Diacre fez isso. E vou endossar sobre o marketing, Ana Lu. É até ruim isso que eu vou falar, mas quem compra as coisas em casa não é a mulher? Quem consome o produto não é a mulher? O dia que os clubes descobrirem o quão poderosa é a mulher em compras, em aquisição, eles vão passar a receber mais, passar a vender mais, passar a explorar mais esse mercado feminino. O Lyon, em 2007, o time principal das meninas, pelo campeonato francês, já fazia deslocamento em voo privado. Imagina aqui a gente jogando no Campeonato Brasileiro, aí o presidente vai lá e aluga um avião só para a gente
e jogar, por exemplo, em São Paulo, saindo daqui, né, de Belo Horizonte. O Lyon já faz isso desde 2007. O presidente, o Michel Aulas, lá, acreditou no futebol feminino. E hoje o Lyon, o feminino, ele caminha literalmente com as próprias pernas, com patrocinador exclusivo para carro, camiseta. É um dos times mais fortes. Eu diria que é o time mais forte do mundo. Queria ver, sim, um Lyon e Corinthians. Gostaria de ver um jogo desse. Acho que seria interessante. Quem sabe, né? Agora tem a Libertadores, o Corinthians... Não vou estar lá dessa vez. O Corinthians vai jogar. Acredito que é o fortíssimo candidato ao título. Para a gente foi uma maravilha não estar na final, mas foi uma pena a última Libertadores. O Corinthians não chegou à final, né? Tanto que saiu com a equipe que mais gol marcou e empatou o jogo e que menos gol tomou. Então, assim, sim, a Europa está mais evoluída, não à toa, né? Os campeonatos nacionais nesse ano pós-pandemia aí, ou continuação de pandemia, tá todo vapor o campeonato inglês, os amistosos internacionais. Acho que o dia... Pode falar, desculpa, não. Ô, Lindsay, tem alguns clubes que até o salário, né? Eles equipararam com masculino, premiação e tudo mais, né? Seleção, isso, seleção, muitas seleções. Assim, que ironia, né? Eu gosto de falar que o Caboclo, para a seleção, foi o melhor presidente para o feminino. Mas isso não isenta do erro e do que ele foi. Olha que ironia, né? Ele que abriu as portas para a Pia, ele quem levou a Simone, ele quem me levou, ele quem levou a Jéssica como auxiliar, ele quem levou a Duda, ele quem levou a Aline Pellegrino, e ele quem conversou com a secretária que menosprezou. Acho que é por isso que ele queria tanto mulher lá, né? Porque não era para incentivar o futebol, não, era para estar rodeado de mulheres, né? Porque era isso que ele gostava. Uma coisa interessante, o Campeonato Brasileiro, a premiação do feminino para o masculino, se não me engano, é 0,087% o valor do feminino comparado ao masculino. Para você ter uma ideia, eu acho que as meninas ganharam R$290 mil pelo primeiro lugar no feminino. E os meninos ganham 30 e poucos milhões, alguma coisa assim. Então, a premiação é absurdamente, assim, não é nem... É 0,0 alguma coisa por cento. Ou seja, a gente está muito, mas muito longe, né? Ô, Lindsay, queria aproveitar que você citou essa sua experiência na CBF, vamos pensar no lado positivo aí, como uma auxiliar, né, da Seleção Brasileira Sub-17, eu queria entender como que você viu esse trabalho desenvolvido na seleção de base e como você enxerga as competições de base de clubes no futebol feminino brasileiro, se tá ocorrendo um trabalho sério, bem desenvolvido, para que, como a Ana Lu já tinha falado antes, que a gente não deixe escapar novos talentos também. Sim, eu acho que 3 ou 4 anos para cá, as coisas têm melhorado muito, né, na base. Foi como eu falei, acabou a internet aqui, peço mais uma vez desculpa, né, que eu estou morando no hotel ainda, então entrando. O atual presidente, ou o ex-atual presidente, foi o que mais investiu e incentivou os torneios, né, a gente passou a ter sub-16, né, sub-18, e o Paulista passou a ter sub-17, em 2019 teve o Carioca, sub-18, no Rio Grande do Sul a Federação Gaúcha tem, muitos estados começaram a ter equipes de base, torneios de base, perdão, porque a CBF acabou realizando um torneio nacional. Então, quando você faz... E é uma cadeia, né? Isso, a reação literalmente é em cadeia. A entidade maior faz, então você tem um torneio nacional, mas para estar nesse torneio nacional você tem que estar qualificado regionalmente, e para que você tenha esse torneio regional, os clubes precisam fazer o futebol feminino acontecer, né? Fazer com que a base aconteça. E sim, vem melhorando muito.
Agora a gente teve, aí há pouco tempo, a final, né, Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians, enfim, foram jogos de ida e volta. A Ferroviária na semifinal, a Ferroviária também na final do Paulista, tendo o Santos campeão. A gente teve aí na Sport TV, né, que é um canal pago, um número muito grande de visualização de espectadores. Então, o futebol, ele é movido por paixão, mas ele é movido também por dinheiro, por views, por estrutura, né? Então, quando as empresas começam a ver, no momento atual, que o futebol feminino também pode dar um retorno financeiro, aí começa essas melhorias, né, na base Inclusive a final Palmeiras e Corinthians foi um dos maiores ibopes da Band, por exemplo, né? Ele aceitou, ele encarou, né? Retransmitir o futebol feminino e foi um grande ibope. Então é isso. Só vai ter patrocínio se tiver visibilidade na televisão. Senão ninguém vai estampar nada na camisa. Se ficar jogando que nem Série C, Série B, que não aparece em lugar nenhum, não tem patrocinador, né? Perfeito. A Ana Lu falava um pouco antes da diferença, eu dei uma pesquisada aqui para a gente trazer os números. O Corinthians, campeão brasileiro, recebeu R$290 mil, enquanto quem vencer a Série A nesse ano levantaria a quantia de 33 milhões. É um número que representa, o feminino representa 0,83% do valor do campeão. Eu falei que era 0,080. Não, é 0,80. Ah, tá bom. Agora melhorou. Cara, 290 mil, às vezes, não é um minuto de um jogador masculino no mês, entendeu? 290 mil, ele gasta com pinga, com os amigos no final de semana, entendeu? Olha isso, é uma vergonha, né? Uma vergonha. CBF dá uma premiação dessas, e isso porque aumentou, hein? Esse ano foi 290 mil, acho que ano passado era 100 e poucos mil, então teve um grande aumento. Pô, e a gente tá falando de campeonato brasileiro. Não dá para dividir esses 30 e poucos milhões no masculino e repassar para o feminino, nem que seja, né, dá 1 milhão, cara, 1 milhão para o feminino, a gente já vai agradecer muito. E outra coisa, a maioria desses clubes estão fazendo esse AUE também com o feminino por causa da norma da Conmebol. O meu medo é a Conmebol chegar e falar assim, olha, gente, não precisa mais ter equipe feminina, tá? O meu medo é acontecer isso, no outro dia já não tem mais clube nenhum. Então, isso que também a gente tem que tomar cuidado, esse AUE todo é por causa da Conmebol. O sucesso do futebol feminino, então, Ana Lu, vou passar a pergunta para você. A gente falava aqui do Corinthians, as brabas do Timão, campeãs brasileiras em cima do maior rival Palmeiras aí recentemente, e eu queria saber de você, como torcedor e como alguém que acompanha de perto o futebol feminino do Corinthians, se você acha que tem alguma chave dentro do funcionamento do departamento feminino do clube para esse sucesso do Corinthians. O Corinthians é hoje o principal time do Brasil quando o assunto é futebol feminino. Tem a melhor preparação, tem a melhor estrutura, tem as melhores jogadoras, consequentemente. Futebol é isso, preparação, estrutura para conseguir alcançar o sucesso. Eu queria saber se você acha que tem alguma chave para esse sucesso do Corinthians no futebol feminino e se existe algum tipo de modelo e se esse modelo pode ser seguido por outras equipes para que a gente tenha, como você mesmo disse, a equiparação do futebol feminino, que seria muito interessante para todos, e um futebol feminino cada vez mais forte também. Pois o futebol feminino do Corinthians acho que é um case de sucesso, né? Por quê? Uma coisa muito legal, eu acho que quando era Corinthians Audax, né, a gente tinha lá a parceria com o Audax e depois dividiu, né? Aí o Corinthians começou a caminhar sozinho. O bom é que a diretoria acreditou e colocou uma diretora de futebol, que é a Cris Gambaré. A Cris Gambaré, ela é, assim, a grande responsável pelo sucesso do Corinthians no futebol feminino, é a Cris, né? Ela é a diretora do futebol feminino, e o que foi legal, o quê?
a diretoria do Corinthians deu meio que carta branca para ela trabalhar, entendeu? Então, ela trabalhou e batalhou, e as pessoas apostaram nela e no projeto. Então, eu acho que o mais importante para o futebol feminino dar certo dentro de um clube é ter um departamento próprio, que seja comandado por mulheres, por favor, né? Nada contra os homens. Eu adoro o Arthur Elias, que é o técnico do Corinthians, mas eu acho que seria melhor uma mulher como técnica, mas tudo bem, não vou falar mal do Arthur Elias, ele é um fofo, trabalhou de graça há muitos anos, acreditou muito no futebol feminino, mas enfim, eu acho que o sucesso do Corinthians é isso, é ter uma diretoria que acredita, montar uma diretoria à parte, como é a Cris, comandando o futebol feminino. A Milene é a nossa embaixadora do futebol e tudo mais. Inclusive, esse ano, no dia 1º de setembro, no aniversário do Corinthians, foi anunciado um patrocinador exclusivo para o futebol feminino. Achei muito legal. O Corinthians foi o primeiro clube a estampar o nome das jogadoras na camisa. Até hoje, tem time que joga com um modelo masculino, né? Jogadora jogando com calção lá no joelho, né? No joelho não, abaixo do joelho, usa uniforme masculino, nome na camisa. Tem uns clubes agora, nossa, puseram um nome. Eu não, eu entro na loja, né, para comprar camisa, eu tenho a camisa da Cacau, tenho a camisa da Andressinha, entendeu? Então, assim, é isso, é ter um clube que acredita e dá carta branca para se trabalhar. A Cris, ela engoliu muito sapo, mas hoje em dia ela é vitoriosa. Eu sou conselheira do Corinthians, né? A semana passada a gente teve reunião e o conselho e a diretoria do Corinthians fez uma homenagem ao futebol feminino, porque nós fomos tricampeãs. Então, é muito legal isso. Eu acho que só a fórmula de sucesso é isso, é acreditar e dar força para uma equipe, uma diretoria poder trabalhar, né? Não desistir nunca. Né, Lindsay? Só endossar algo, eu só quero endossar algo. Bom, não vou nem pedir desculpa pela internet, porque vai ficar repetitivo. Mas eu só quero endossar, quando você falou de mulheres, eu sou super por mulher como treinadora. Eu levantei a mão, não sei se vocês me viram aqui, porque não é só no feminino que não tem treinadora mulher. Se a gente pensa no basquete, a gente tem uma mulher no campeonato todo, e não sei se tem mais. Se a gente pensa no vôlei, a gente não tem mulher como treinadora. E sim, temos que ter mulheres treinando mulher, temos que acreditar em ex-atleta, temos que acreditar em mulheres formadas que se capacitaram. Eu tive a sorte de começar a ser treinadora fora do Brasil, mas a gente tem muita menina boa vindo aí. Quando eu digo menina, mulher, a gente tem muita treinadora estudiosa, muita analista, muita preparadora física. Então, sim, temos que valorizar o trabalho das mulheres. E só voltando, a gente tem diretor aí de clube que só está trabalhando no feminino porque o time dele joga Libertadores e é obrigado a ter as mulheres no futebol, e ele não dá umas declarações assim que é meio impensável, né? Falar que mulher, contrato longo para mulher, deixa elas com preguiça, isso é absurdo. Dizer que a obrigatoriedade de mulher é ruim. Então, assim, um cara que só está trabalhando no futebol porque o futebol feminino no clube dele é obrigatório, não pode se permitir falar isso. E quando você fala da Cris, a Cris é um exemplo, ela é uma mulher à frente, ela sabe o que nós passamos, ela sabe o que a gente sente, além de ser corintiana e já fazer parte, né, estar fazendo parte do Corinthians há muito tempo, né? Então, além de conhecer a história do clube, conhece a história das mulheres, acho que precisamos de mais diretoras aqui no meu clube. Graças a Deus temos uma coordenadora, uma gerente de futebol, lá na Ferroviária tinha. E como você falou, Ana Lu, não, isso não quer dizer que os homens, que a gente não quer homem, que a gente não gosta de homem, ao contrário, temos que ter pessoas capacitadas e qualificadas. Porém, estão no esporte feminino, na qual seria interessante ter mulheres, né, trabalhando para o esporte feminino. Bom, só um parênteses aqui, né? Por exemplo,
a mulher, lógico, né? Nós não estamos representadas em quase lugar nenhum. Haja visto, por exemplo, no Conselho do Corinthians, por exemplo, né? São 300 conselheiros, 200 foram eleitos agora e 100 vitalícios. Desses 300, só tem 11 mulheres, né? Eu e mais 10. Então, você vê o quanto né? Proporcionalmente, nós não somos quase nada. Não só no futebol, mas em outras categorias, nas empresas e tudo mais, né? Então, isso daí realmente já é um problema social. Não é só no futebol, é um problema social. Uhum. Perfeito. Bom, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. O papo foi muito bom e, infelizmente, curto pelo que a gente poderia falar, né? A gente passaria horas e horas aqui falando sobre as perspectivas, sobre o passado, sobre o presente e o futuro do futebol feminino. A gente discutiu o desenvolvimento, se houve avanço, discutimos a atualidade, discutimos os modelos de gestão, discutimos sobre o que podemos fazer. Esse é o problema, né? Esse é o problema, não. Essa é a nossa intenção, criar um problema, trazer uma reflexão, mas, claro, de alguma forma tentar enxergar como isso pode melhorar daqui para frente. A Lindsay está voltando aí, vou passar, por enquanto, para agradecer a Ana Lu, enquanto ela reconecta. Ana Lu, muito obrigado pelo papo, pela conversa, pela aula. Eu sempre agradeço aqui todo mundo que a gente convida pela aula, porque é uma aula para a gente, estamos aprendendo sempre. Obrigado por ter participado, obrigado por ter trazido tanta experiência para a gente aí. E boa sorte para o Corinthians na semifinal agora, como você dizia, do futebol feminino. No futebol masculino, boa sorte também para o time do Corinthians. Quem está acompanhando por vídeo percebeu que, além de sócia do Corinthians, conselheira e tudo mais, é uma grande corintiana, das mais roxas. Obrigado por ter participado com a gente. É verdade. Bem, no masculino, a gente está lutando para chegar no G4. Tá difícil, né? Mas aí, isso daí é um outro programa para a gente falar sobre o futebol masculino. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, adorei. Quando vocês precisarem, é só chamar. A Lindsay, amei conhecê-la, eu já quero ser a melhor amiga dela, tá? Quando ela voltar, eu vou falar, Lindsay, vamos ser amiga. Adorei, adorei. Obrigada, viu, pela oportunidade e sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Bom, enquanto a Lindsay aparece, aproveito para agradecer ao meu parceiro de sempre, tá? Comigo aqui, independente do tema, sempre importantes, mas ele está sempre aqui comigo, Anuar, obrigado mais uma vez, chegando ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aí. Valeu, Lucas, chegando ao fim da temporada aí, né? A gente, como você disse, pôde aprender bastante, sempre com convidados com muita relevância, né? Com conteúdo, com vivência. Então, é sempre uma satisfação estar aqui, agradecer a Ana Lu e a Lindsay, que foi legal demais. Vamos ver se a Lindsay tá na escuta. Você ouve a gente, Lindsay? Eu não sei se vocês me ouvem. A gente ouve, a gente só não enxerga, fiquei com medo, mas então já que você nos ouve, a gente te ouve também. Obrigado, viu, por ter participado, foi um prazer ter aprendido tanto. Como eu agradeci a Ana Lu por trazer tanta experiência, você também nem se fala, né? Treinadora do time feminino, já treinou, já foi campeã da Libertadores. Eu acho que resume bem a capacitação do futebol feminino, quanto a gente tem profissionais cada vez mais capacitados para levar o futebol feminino ao patamar que ele merece aqui no Brasil, que é de equidade ao futebol masculino. Obrigado, viu, por ter participado conosco. Imagina, Lucas, eu quem agradeço. Anuário, obrigado. Ana Lu, eu te ouvi. Eu quero ser sua amiga também. Muito. Vamos trocar figurinhas. Vamos. Meu Deus. Se eu falar que eu te conhecia, é mentira, mas eu conheço sim a história, o respeito à mina, a terceira camisa, assim, a gente sempre sabe do que acontece, mas se eu falar que eu conheci os nomes, é mentira minha. Mas, por favor, vamos ser amigas, porque essa luta, ela não é só sua, é de todas nós. Eu vou tentar ser bem breve e rápida. Eu sou do interior de São Paulo, né, de Campinas, então eu gosto muito de uma equipe preto e branco de lá. Hoje eu sou preto e branco aqui. Hoje eu sou preto e branco aqui em Minas, mas eu me lembro de uma época que eu acompanhava nas redes sociais, acompanho até hoje, tenho um carinho muito grande com a Ponte Preta, e um grupo de meninas tentou colocar uma bandeira e os caras da torcida do lado. Eu só sei que deu um monte de problema e eu queria muito falar com as pessoas que eu vi lá e eu não podia, por eu trabalhar no futebol, eu não posso muitas vezes me intrometer nessas brigas, mas assim, eu tô criando coragem,
Só que eu tenho que dar o leitinho para minha cachorrinha. Eu não tenho filho, mas eu tenho cachorra, né? Então eu preciso alimentá-la. Então existem brigas que a gente tem que saber se a gente compra ou não. Mas eu fico feliz porque você compra a briga por a gente, pela mulher. Eu tô aqui do meu lado, né, no profissional, tentando brigar pela gente, e você aí com a voz das mulheres, né, na torcida, na parte dos espectadores. Então, assim, estamos lutando, estamos de mãos dadas e lutando pelo mesmo objetivo, né? Sim. Mais mulheres no esporte. Muito obrigada. Me perdoem pela internet e, por favor, me chame que eu quero falar mais de futebol feminino. A gente também quer falar mais. Vai chegando ao fim aqui mais um Catimba Podcast, agora totalmente alvinegro. A Lindsay, alvinegro profissional, alvinegro de coração lá atrás na infância. Ana Lu Tomé, alvinegra de tudo aí, pelo quarto a gente já percebe. Valeu, obrigado a todo mundo que acompanhou. Vai chegando ao fim mais um Catimba Podcast. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente. Obrigada. Um abraço, até a próxima. Valeu. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.